As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. José Maria Marques bateu com a porta de tesoureiro da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar devido a divergências com Augusto Barros, presidente do Executivo, uma relação institucional que se tem degradado, referiu-nos. Em entrevista na ERTE, o ainda dirigente explicou o que o levou então a apresentar a demissão, colocando, dessa forma, um ponto final num percurso de 11 anos. E, na base desses problemas, registro para questões relacionadas com a limpeza na cidade, ou falta dela. José Maria Marques não teve dúvidas em dizer que falta planeamento para assegurar que a Junta cumpre a sua função nesta área. A nossa relação tem-se vindo a degradar porque eu tenho tido muitas discussões ao longo dos 11 anos que estou com ele, temos tido inúmeras discussões, ultimamente degradaram-se e depois, para além de se terem degradado as nossas relações pessoais, atenção, sim, pessoais, não pessoais, institucionais, porque as pessoais mantêm-se, as pessoais não têm nada a ver com as institucionais, degradaram-se bastante e então resolvi por mim afastar-me. E surgiram-me 3 ou 4 situações que eu vai-me encher o saco, lá está, cai uma gota, cai outra gota. Eu passo todos os dias na Diogo da Ruda. Durante 4 semanas não houve dia nenhum que eu tivesse, porque a erva tinha a altura quase 1 metro. Erva, relva. E pediu ao Presidente, mande lá cortar aquilo é uma vergonha. O tradicional e o trivial. No outro caso, portanto, e há relativamente pouco tempo, ali na rua da Cascalheira, houve lá uma inauguração de uma farmácia, há 1 mês ou 2, e curiosamente, há um sujeito, portanto, limpa-se da farmácia para a rotunda do Bom Jardim. E o resto da rua da Cascalheira para baixo, no dia seguinte, um residente da rua da Cascalheira veio ter comigo, por acaso até meu amigo, mas não podia não ser, aliás, foi amigo de toda a gente, atenção. Porcaria aquela, porque é que não foram cortadas a parte? O Sr. Augusto vai lá mandar cortar isso amanhã ou depois, não te preocupes e tal. Sr. Augusto, preciso cortar ali, não sei o quê. Não vou dizer agora. Dia seguinte, a semana seguinte, então nunca mais. Isso está de ser feito. 4 semanas. Quando Augusto Barros diz que na limpeza faltam recursos humanos, no seu entender, faltam recursos humanos ou falta planeamento, então? Faltam as duas coisas. Faltam as duas coisas. Não falta tanto quanto ele pensa, nem falta pouco quanto ele também diz. Portanto, é preciso algum equilíbrio e as coisas às vezes têm que se ir fazendo com regras e com alguma disciplina. Nada está feito, tudo está por fazer e nesse contexto é preciso ir aprendendo a fazer as coisas. José Maria Marques confessou ainda que teve amigos que lhe disseram que havia alguém com o objetivo de lhe fazer a cama. Perguntámos perante isto se as eleições de 2025 têm algo a ver com estas divergências. Neste dia em que eu me demiti, eu disse, vou-me demitir, mas vou-me candidatar. Disse isto ao Sr. Augusto Barros. O Sr. Augusto Barros disse, vou-me demitir. Faz bem e tal. E eu, na altura, também estava um bocado descontrolado, e disse, vou-me demitir e mais, e vou-me candidatar à Junta. E isso agora criou aí um brogo do caraças. Mas disse em tom de brincadeira? Não, disse em tom nervoso. Estava nervoso, estava irritado. Eu estive completamente descontrolado. Mas é um objetivo ser candidato? Neste momento não é objetivo de ser candidato. Mas vou-lhe explicar o que é que se passou, porque é para não haver confusão e não haver diz que disse. É o que diz aqui. Não quer que diz. Portanto, acontece que eu disse que me demitia. O Sr. Presidente da Câmara estava lá nesse dia e disse, você não faça isso sem a gente conversar. Dito por ele. Marcámos um encontro, eu fui a esse encontro com ele, e ele, não sei o quê, você faz mal em demitir, o que é que você quer? E eu disse, aquilo que eu quero, se calhar quer ser candidato, porque também já tinha dito aqui há uns meses atrás, até lá em cima no caminho de Água das Maias, que não me importaria de ir como candidato, ou como cabeça de lista, e ser candidato durante 2 anos, fazer o meu percurso, mais 2 anos, mas entretanto preparar uma pessoa que pudesse dar continuidade ao trabalho que viesse a ser feito. E ele responde, mas o Partido Socialista não é nada disso,
José Maria Marques abriu então o livro sobre a sua demissão na Junta Urbana. Tesoureiro bateu com a porta por relação degradada com Augusto Barros, apontou o dedo à falta de planeamento na limpeza e disse ter sido humilhado por vogal na gala da Juntani. A Câmara de Tomar tem projetada nesta fase a criação de 44 habitações para arrendamento a custos acessíveis, precisamente 30 fogos para a zona da Churumela e 12 para Marmelais, na proximidade da sede dos escuteiros, num terreno que a autarquia adquiriu à fábrica da Igreja. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, esteve na ERTE em entrevista, onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno de um processo que significa uma corrida contra o tempo, sob pena de se perder o financiamento previsto no Plano de Recuperação e Resiliência. O autarca não hesitou em dizer que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana mudou as regras já quase no fim do jogo, lamentando os entraves que têm sido colocados aos municípios. Enfim, chegámos ao ponto em que estamos hoje, que temos 2 procedimentos lançados de concessão-construção. Portanto, quem concorre concebe o projeto, e isto é precisamente também para agilizar, concebe o projeto e executa-o. Para onde? Os 32 fogos da Churumela e os 12 fogos de Marmelais, junto à antiga sede dos escuteiros, onde aliás temos umas casas, um terreno que comprámos à fábrica da Igreja e que já começámos a demolir. Não podemos ainda demolir a totalidade porque ainda há uma família numa das casas. Portanto, neste conjunto temos estes 44 fogos, mas que ainda assim, que são importantes e portanto vão ser, quero acreditar que os concursos não vão ficar desertos. Aliás, um já está concluído, portanto, ao dia de hoje o da Churumela, que foi lançado primeiro, já está concluído e teve, portanto, empresas a concorrer. O de Marmelais ainda vai demorar mais aqui algumas semanas. Já é um bom número, 44 fogos ajudam, mas está aquém daquilo que queríamos. As críticas ao IRU dizem respeito mais precisamente ao projeto que está previsto para Palhavã, em que a Câmara, em parceria com a iniciativa privada, se propõe disponibilizar mais 60 fogos, ainda que a empresa em causa tenha em mente 200 habitações. Mas, aqui, o Instituto apresentou números relativos ao valor de construção por metro quadrado que Hugo Cristóvão considera irreais, uma divergência que está a atrasar este dossiê. E se o IRU não ceder, questionamos o Presidente da Câmara. Portanto, os 60 fogos, por exemplo, os tais de Palhavã, ainda estamos à espera que o IRU nos diga se avança ou se não avança, porque a empresa que concorreu com números ligeiramente acima do preço metro quadrado que o IRU aceita financiar na nossa região. Sim. Mas que nós sabemos que a empresa tem razão. O preço máximo de metro quadrado e a forma como é chegado a esse valor por parte do IRU não é real. E o metro de construção em Tomar não custa o mesmo que custa... Eu não quero dar exemplos porque não gosto de fazer, que é deselegante. Mas enfim, não é preciso andar muito para fora do território do nosso concelho para perceber que o preço de construção baixa logo bastante. Esta realidade tem que ser vista e há uma grande dificuldade, lá está, em Lisboa, de perceber que o território não é todo igual, tem as suas diferenças e, portanto, no caso particularmente este Palhavã, continuamos à espera da resposta por parte do IRU. Mas se o IRU não ceder, Palhavã fica sem hipótese de seguir em frente? Não necessariamente, ou seja, primeiro há a hipótese da empresa, que como disse até tem um projeto mais ambicioso, portanto de chegar aos 200 fogos, poder ainda assim avançar por sua conta e risco. Daqui das conversas que temos tido, não colocou isso totalmente fora de possibilidade. Até porque tem o investimento, tem o terreno, tem projeto feito, porque neste caso, portanto, seria... Lá está, o município comprava chave na mão, portanto foi, como disse, uma oferta pública de aquisição, portanto eles têm projeto e estão aptos a iniciar obra, portanto o município aí adquiria as casas já concluídas, ou ainda a possibilidade do município decidir ainda assim por meios próprios investir e adquirir, mesmo que não as 60, algumas dessas habitações, até para garantir que o projeto avance. Porque, em último caso, mesmo que, e já ponderámos isso, mesmo que recorrêssemos a um empréstimo e para esta questão da habitação, empréstimos facilitados para os municípios, sabendo que essas casas depois vão estar, portanto a intenção é colocá-las no mercado de arrendamento, e volto a dizer, a custos controlados. É sempre preciso sublinhar que isto não é habitação social, nós estamos a falar disso. Em Tomar temos um bom exemplo, é o que foi a Nabância no seu tempo. Essas casas, com depois o valor das rendas, facilmente pagariam o empréstimo. Habitações para arrendamento a custos acessíveis. Em Tomar está projetada a construção de 44 imóveis na Churumela e 12 em Marmelais. Rádio ERTE, a primeira a informar.
Augusto Barros está a entrar no último ano de mandato como presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Serão assim 12 anos em funções, para além do período em que também esteve à frente de São João Batista, ainda antes da unificação dos dois territórios. Agora, por imperativo legal, terá de sair no final do mandato, precisamente em outubro de 2025. Em recente entrevista na ERTS, Augusto Barros admitiu que por vontade da família não seria candidato, se assim pudesse, mas acabou a confessar que o trabalho nunca está feito numa junta e, por isso, ainda pensava duas vezes se houvesse essa possibilidade. Por vontade da minha família, nunca seria mais candidato, porque isto é assim mesmo. A família também precisa do seu apoio e precisa de ser apoiada e precisa. Nós prejudicamos a nós próprios e até acabamos por dar um passo mais à frente numa causa, porque o trabalho nunca está feito. A missão de fazer mais B ou C, ali, acolá e acolá, nunca está feito, nunca está pronto. O serviço de uma junta nunca acaba e os planeamentos nunca acabam. Se pudesse, era capaz de ter pensado duas vezes antes de dizer não ou dizer o sim. Era capaz de ter pensado duas vezes. Isto é uma coisa que o bicho trabalha com a gente. Eu já que ando há muitos anos, estou ligado ao associativismo há tantos anos, estive ligado à Comissão de Moradores uma quantidade de anos, até que depois me infiltrei. Eu já fiz parte de certas cores como independente. Não é preciso dizer que eu fiz parte, na altura que eu estive em São João era independente, com o Dr. Pedro Marcos, portanto eu já em termos fiz parte das listas do PS com o falecido Alberto Coito, com quem eu tinha as melhores relações. Portanto há casos aí que eu não veja a causa política, mas sim a causa em si da população e do bem-estar da população. Foi isso que me levou sempre e continua a ser até ao final do último dia de mandato que eu estou. Irei sempre preservar o meu instinto, é a bem da população, a bem social, a bem de condições boas para poderem estar, e nunca será desfavorável à população. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, aqui em entrevista à ERTS, ele que está a um ano do adeus à presidência e confessa que por vontade da família, se pudesse, não seria outra vez candidato, mas ainda iria pensar duas vezes. Rádio ERTS. Informação. A falta de esgotos em toda a área da freguesia de Carregueiros é apontada pela população local como a principal lacuna que este território do concelho de Tomar ainda tem por resolver. O problema não é novo e as promessas para a sua concretização também não, mas na realidade tudo está na mesma, com a população a ter de recorrer às chamadas fossas céticas. Em entrevista na ERTS, o presidente da Junta de Carregueiros, Francisco Santos, falou do problema, mas reconheceu que este é um investimento elevado que terá de ser realizado pelo município. A grande queixa das pessoas é o saneamento e cada vez mais as pessoas têm dificuldades com as habitações, e hoje em dia quem anda a construir já deixa preparado para um futuro saneamento, e realmente a grande lacuna da freguesia neste momento será sem dúvida a falta de saneamento básico. Não há, digamos, perspectivas quando é que este processo possa vir a ser implementado em definitivo? Não, realmente nunca. É um assunto mas isso penso que é da Câmara também, das autarquias, é uma pedra no calcanhar de muitos municípios, o saneamento, mas está-se a apostar, penso que se está a apostar muito também em saneamento, e vamos ver quando nos calha a Carregueiros também esse saneamento. Neste momento não há zona alguma na área de freguesia com saneamento instalado? Não, é isso? Nenhuma área da freguesia está... Como é que os habitantes respondem a esta situação? Portanto, nós sabemos que exige as fossas sépticas já, muitas delas também já obsoletas, e que as pessoas têm que recorrer até ambiente para o despejo. Noutra vertente da recolha do lixo e dos monos na área da freguesia de Carregueiros, Francisco Santos admitiu que há também problemas em muitas situações motivados pela falta de civismo da população. Todos nós sabemos o que se passa pela freguesia, pelo concelho, por toda a falta de civismo das pessoas, a falta de educação das pessoas mesmo. É que tem o caixote a 2 metros, mas preferem pôr tudo na rua. Nós, quando entramos, fizemos uma aquisição de uma carrinha e fazemos da terça-feira, fizemos uma recolha de monos pela freguesia,
também para limpar o mau aspecto que dá, e vamos logo à zona industrial depositar os monos, tudo que está fora dos contentores, que é lixo mesmo. E pronto, vamos tentando colmatar essa, mas que é recorrente as pessoas não terem respeito por ninguém, e sabem que a junta que presta este serviço, mas não nos ligam, não preferem pôr à borda do caixote de lixo colchões, sofás, do que ligar à junta. Nós vamos recolher, mas está na gênese do ser humano, acho eu. É preferível pôr ali ao lixo, à borda do lixo, do que ligar que nós vamos recolher, e não tem custos nenhuns para a população. Claro que às vezes há situações pontuais que os contentores já estão cheios, mas aí também não podemos acusar quem faz a rolha. Pode ser uma má gestão de quem anda no carro, que não passou, portanto, porque o carro passa. Às vezes nós vemos, e já assistimos, e eu mandei há pouco tempo um mail, porque o carro passa e não são capazes de parar e ver se o contentor tem, porque se não está cheio, não param. E também é isso que às vezes as populações queixam, porque o contentor tem, mas tem tampa fechada, ainda está, e passam e não param. Eu tenho situações em que realmente assisti, junto assisti, o caminhão passa e não para porque pronto, ele está ainda não está cheio. Falta de esgotos em toda a área da freguesia de Carregueiros. Concelho de Tomar é apontada como o principal problema pela população ali residente. Uma mulher e um homem com 58 e 62 anos de idade foram detidos no Bom Barral, distrito de Leiria, por tráfico de droga e posse de arma proibida. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda Nacional Republicana deram cumprimento a 3 mandados de busca, uma domiciliária e 2 em veículos, na localidade de Sobral do Parelhão, na localidade de Carvalhal, que culminaram no desmantelamento de uma estufa e equipamento diverso de apoio à produção de cannabis, bem como na detenção de 2 suspeitos. No decorrer da ação, registro para a apreensão de 4 plantas de cannabis, 530 doses de cannabis, liamba, 2 caçadeiras, uma arma de fogo transformada, 449 cartuchos e 210 euros em numerário. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial das Caldas da Rainha. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Casa Manuel Guimarães, em Tomar, tem patente até esta quinta-feira, 26 de setembro, a exposição itinerante que a Associação de Futebol de Santarém está a promover pelos 21 concelhos do distrito, iniciativa que está integrada nas comemorações do centenário daquela entidade. Muita história, imagens e textos dão o mote para esta exposição que recua a este trajeto de quase 100 anos, sublinhando feitos e factos e, claro, todos aqueles que têm dado o seu contributo significativo ao sucesso da AFS. E, com efeito, Tomar aparece bem retratado nesta exposição, desde logo com os históricos Sporting de Tomar, União de Tomar e Matrena, numa lista à qual se juntam nomes como os antigos árbitros Paulo Oliveira e Reis Santos, ou ainda o magriço Ernesto Figueiredo, ele que há bem pouco tempo foi homenageado pela sua aldeia natal, precisamente Santa Cita. A Hertz marcou presença na inauguração da exposição, altura em que falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que começou por enquadrar o significado deste conjunto de trabalhos. Quem não viu ainda vai ter a oportunidade de ver mais 5 etapas e vai culminar, começou em Abrantes e vai culminar em Santarém, antes da gala, e também vai estar presente na gala. Vai ter a oportunidade de conhecer algumas curiosidades, alguns elementos, algumas informações que foi objeto de um estudo de investigação que anda há 2 anos a ser feito, e esta exposição foi tentar trazer à luz do dia estes dados, estas informações daquilo que é uma história quase centenária, faltam poucos dias já podemos falar em dias, e que seguramente torna as pessoas, traz à luz do dia um conjunto de informações que mostram bem o que é o peso do desporto, e neste caso concreto do futebol e depois mais tarde do futsal, a nível do nosso distrito, e o trabalho que têm feito, e que hoje chegamos, quando os clubes há 100 anos resolveram fazer a Associação de Futebol de Santarém, não imaginaria que hoje tivéssemos a atingir os 10.000 atletas participantes e os quase 200 árbitros, os 5.000 jogos, etc. Portanto, isto são curiosidades que eu acho que vale a pena e aproveitem, porque nós quisemos trazer, com o apoio dos 21 concelhos, em 21 etapa, levar à luz do dia e levar às pessoas para poderem conhecer esta nossa realidade do nosso distrito.
Casa Manuel Guimarães, em Tomar, a antiga biblioteca está a ser palco até esta quinta-feira, 26 de setembro, para a exposição itinerante dos 100 anos da Associação de Futebol de Santarém. Rádio Hertz. Informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Todos os anos faz-se uma avaliação do ano letivo, perspectiva-se o próximo e saem as listas de alunos colocados no ensino superior. A crescente afirmação científica e académica de Portugal e dos portugueses no plano internacional, o desenvolvimento de recursos humanos de qualidade em prol das empresas e da demonstração da importância da educação superior para o desenvolvimento económico, a mobilidade social e a realização pessoal evidenciam a relevância de um compromisso político e do investimento na educação superior e no conhecimento científico como fatores de aprofundamento da democracia e de promoção do bem-estar coletivo. Estamos, porém, aquém de cumprimento da legítima ambição do acesso generalizado à educação e temos ainda muito a fazer para garantir um sistema científico desenvolvido, social e economicamente relevante e internacionalmente competitivo. Mas a conjuntura e as opções prosseguidas vieram revelar como, além do mais, é necessário assegurar a irreversibilidade e até a irrevogabilidade dos resultados positivos alcançados. Importa, por isso, reiterar o propósito e insistir na necessidade de investir no conhecimento como futuro Portugal, significando desde logo compreender a centralidade das pessoas e da sua formação para garantir a construção de uma sociedade melhor. Interessa promover um esforço adicional de internacionalização e especialização da base do conhecimento, estimulando novas oportunidades nos principais mercados da oferta tecnológica e valorizando o posicionamento estratégico de Portugal no mundo, assumindo o investimento no conhecimento como um projeto coletivo para o futuro de Portugal. Portugal só tem futuro se conseguir afirmar como um país de ciência capaz de corresponder à ambição de promover o progresso do conhecimento e aceder às vantagens decorrentes da apropriação económica e social do conhecimento produzido. A aposta é assim no conhecimento e, em suma, o compromisso para o futuro de Portugal. Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.